naquilo que não existe. É assim que eu vou te explicar. Só na cabeça de quem criou uma fantasia para conseguir se defender por algum tempo, mas não tem. Vou dar um exemplo. Se estabilidade existisse, os funcionários públicos da Venezuela tinham emprego, mas a Venezuela não tem nem papel higiênico. Estabilidade existe? Não. Se estabilidade existisse, alguém foi condenado em 3 instâncias, 9 processos, sabe de que eu estou falando? Se estabilidade existisse, ele estava preso até hoje. Como ela não existe, alguém foi lá e faz o que quer no jogo. O jogo é mudado. A estabilidade, se você quiser ser criança o tempo inteiro, ela é tão estranha que você não vai ser criança o tempo inteiro, mas você vai ser um adulto infantil. Só que você tem bons treinadores, isso não vai acontecer. Mas a estabilidade é o seguinte, é como se você fosse o Davi de 6 anos, tentando ser o Davi de 6 anos com 36 anos. A sua mente pode continuar infantil e imatura, mas você é um adulto. Então não tem como manter essa estabilidade. Hã? Boa. Ferrou. Não pode. Não pode. É isso. Parabéns, Davi. Uma salva de palmas para o Davi. Quer ter um hábito de alguém que é próspero, sim ou não? Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pá, mas se eu não der conta de pagar, não entre. Estou falando sério. Estou falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu vivo. Eu defendo inteligência emocional, que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita, não foi uma pessoa que me apresentou, eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de Direito, e nossa, assim, eu estava esgotado com esse assunto de Direito. É engraçado, quando você está esgotado, você tem que caçar uma outra coisa para você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de psicologia, primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano que foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara que foi meu mentor, tive com ele pessoalmente, um PhD de Harvard, chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Peguei o livro do Goleman, estudei. Fiquei doidaço no assunto. Peguei o próximo livro do Joseph O'Connor e John Seymour, que é Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, agora eu quero ler esse próximo livro, A Força Mágica do Apelo Emocional. Aí depois eu fui ler do Roland Pollack, que é O Corpo Fala, e do Pierre não sei das quantas. Aí comecei a estudar o cérebro. Aí um dia eu esbarrei em neurociência. Aí outro dia física quântica. Eu falei, mano, o que é isso aqui que eu nunca vi falar? E aí eu fui na galera de psicologia fazer pergunta. E aí, vocês estudam esses trem? Não. Eu falei, mas o que isso está na área de psicologia? Na faculdade de psicologia a galera não estudava aquilo, era muito novo. Em 2006 eu era instrutor de treinamento lá na Brasil Telecom. Eu cheguei e comecei a falar de inteligência emocional. O povo olhava para mim e falava, tá bom. Tipo, ninguém falava disso. Era um negócio muito fechado. Era coisa corporativa e de quem pagava caro para empresas americanas vir treinar aqui. Não tinha esse negócio. E isso mexeu muito comigo. Sabe o que aconteceu? Enquanto a minha inteligência emocional e os meus hábitos iam aumentando, eu comecei, infelizmente, a desvalorizar a tal da faculdade de Direito. E quanto mais eu aumentei os meus hábitos e mais próspero eu fiquei mentalmente, menos eu vi aquela grande empresa como uma grande empresa. Nada contra, aprendi muito. Talvez um dia vai ser minha. Eu olhei para aquela empresa chamada Oi e falei, você aqui é pequeno demais. Aí alguém falou, você está surtando com esse trem de inteligência emocional. Você está achando que você é o governante. Eu falei, não está achando não, tenho certeza. É muito ruim ter certeza e não ter a certeza no banco. É muito ruim isso. Quando você tem certeza de um negócio, você pega o cartão, o aplicativo, sei lá, não tem nada lá. Agora você imagina, estudar inteligência emocional, conhecer o mundo espiritual, ficar forte fisicamente, ficar bom de network, ficar bom de modelagem, tirar uma vida para aprender, aumentar sua lista de repulsa, de renúncia, de curtir a vida doidada. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Cara, que vida é aquela que alguém me mostrou? O máximo que eles conseguiram enxergar.
Por que a maioria das pessoas não são prósperas? Porque elas não esbarraram num livro, elas não esbarraram numa pessoa, elas não esbarraram num lugar, elas não fizeram uma listinha de coisas que elas odeiam. Aí vai pegar a sua lista de ódio. Qual que é a sua lista de ódio? Eu odeio ladrão. Só isso. Na lista de ódio de uma pessoa normal, só tem outras pessoas. Na lista de um vencedor, só tem coisas em relação a ela. Eu odeio preguiça, então eu não vou mexer com isso. Eu odeio a fofoca, não o fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisa de ajuda, inclusive você está precisando. Então, na sua listinha de repulsa, evite colocar pessoas. Coloque você mesmo. Eu odeio o diabo. Tá, tudo bem, mas o que o diabo representa em você? O mal. Não pratique essa miséria, que essa é a própria pessoa do diabo. É fácil você colocar na sua lista de repulsa gente, é só você não chegar perto dela, mas isso não vai te mudar. Agora, se você tiver repulsa com isso, mesmo que você leve prejuízo, você vai fazer o que precisa ser feito. Pessoas altamente prósperas, elas não falam que uma coisa é cara, a não ser para se exibir. Quando uma pessoa altamente próspera fala assim, isso aqui é muito caro, ele está falando dele. Mas uma pessoa altamente próspera não usa a expressão caro, porque caro significa duas coisas. Essa coisa não é do perfil dessa pessoa, ou não dá ROI para ela. E tem como, te explico. Comprar uma Ferrari para duas pessoas pode ser caro para um e barato para outro. Como? Se eu comprei a Ferrari para aparecer, isso não vai me dar retorno, foi caro. Pablo, baixa um exemplo para nós melhorzinho. Tá bom, iPhone 14 Pro. Não uso para nada, caríssimo uma máquina dessa. Faço dinheiro com isso na internet, barato demais. Imagem boa, velocidade, não trava. Um iPhone que costuma travar é porque seu cérebro trava, é alguma coisa sua. Porque não faz sentido, eu nunca vi. Eu não vejo um iPhone travar. Aí você fala, o meu trava. Eu sei por quê. Parou de prosperar. Deixa eu contar o segredo do iPhone travando. Ele só trava depois de 18 meses. Vocês pegaram o código ou não? Se você parou de prosperar, ele já está programado para não funcionar depois de 18. Tanto é que eles têm uns processos de centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos que descobriram que tem uma obsolescência programada dentro do iPhone para você começar a ficar irritado e desfazer do aparelho. Não é que ele trava, é você que travou. Vocês não pegaram, né, o que eu falei? Quem entendeu de verdade? Quando eu falei que o iPhone não trava, ele não trava, foi você que travou. É porque você fica com o mesmo iPhone 18 meses, entendeu ou não? Será que eles pegaram, Maranhão? Se você tem gente aqui com iPhone 8, como você consegue? Eu sei por que você consegue, quer saber ou não? Gente travada pode usar o iPhone 4, porque é da mesma velocidade. Pegaram o código? É porque assim, os iPhones novos, eles rodam processadores diferentes para programas diferentes. Mas como você não muda, o iPhone 4 é a sua cara. Mas não vamos longe, não. Esquece o iPhone. Isso é um Windows 95. Faz sentido ou não? Então tem que mudar. Sabe o que é interessante? É que tem como você mudar seu hardware. Eu vou te contar que jeito que é a sua cabeça. Você é uma máquina de última geração, mas parece um Pentium 2. Por que parece o Pentium 2? As memórias estão lá dentro, os processadores estão lá dentro, mas você usa 1%. Então parece um Pentium 2. Você precisa fazer o quê? Aqui vocês vão anotar. Não hardware. Hardware precisa de resultado para ele ficar mais forte. Escuta. O hardware, que é o físico, eu estou arrepiado de falar isso. O hardware só vai ganhar mais potência se ele for treinado. Presta atenção no código. Código fresco. Se você quiser ter um hardware com a cabeça física que você toca mais forte, você precisa treinar ela. Ela não vem liberada. Ela é como se fosse um videogame, com a fase 1 liberada. Tem que ir ganhando as fases. Aí seu hardware fica forte. E o que faz o software ficar forte? Avançar em mentalidade. Software é mentalidade, hardware é o cérebro. Então, se você quiser anotar, para quem não sabe, escreve assim, mente é igual a software. Software, com W. W-A-R-E. Software, programa. E o hardware, que é a máquina. Essa é seu cérebro. Então, o cérebro e a mente, para quem não sabe, são duas coisas diferentes. Qual que é a grande perspectiva do Elon Musk? O Elon Musk tem certeza que ele não vai morrer sem conseguir fazer isso. É o que ele está fazendo agora. Mapeando o cérebro inteiro para copiar a consciência dele e não morrer nunca mais.
Para quem não sabe, a gente não vai morrer nunca. Nossa consciência também não vai morrer. Ela desconecta de um corpo, depois vai voltar todo mundo. Ah, como que você sabe disso? Você vai ser julgado por tudo que você fez.